Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é lá com a Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Vamos conversar com o professor doutor Marcelo Jochen, que leciona nos cursos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Fotografia aqui da Univale. Seja bem-vindo à Escola do Conhecimento, professor, tudo bem? Muito obrigado, Lívia, tudo bem comigo? Sim, espero que estejam todos bem, com saúde e com força e paciência e esperança nesses dias difíceis aí, né? Não é mesmo? Espero que sim também, viu, professor? São os meus votos também. A gente vai falar um pouco sobre o concurso Cultural Livre BC em Traços, que foi lançado esse mês, mas até chegar nele, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, professor, como é que funciona e qual é a importância da produção de baixo orçamento aqui no Brasil e como é que sai o orçamento para essas produções, como é que se chega a um BC em Traços? Certo, vamos explicar então para nossa galera aí que essas produções culturais de baixo orçamento, elas são super importantes porque elas são praticamente uma formação de base. Muitas vezes são os primeiros passos de artistas, de produtores culturais de forma geral, para implementarem, né, para viabilizarem as suas ideias, os seus projetos culturais. Então, na maioria das vezes, as próprias prefeituras, estados e também as instituições federais, elas têm editais específicos como concursos, né? Então, assim, tem questões burocráticas envolvidas e também tem questões de conceito, de ideia. Então, é lançado um edital, a gente tem que procurar esses editais, né? É claro que a Univale... É claro que a internet nos ajuda bastante para isso, mas é necessário encontrar esse edital, avaliar se é adequado para aquelas pessoas que estão querendo participar, eventualmente pessoas físicas, pessoas jurídicas, existem diversas limitações, né? E aí se participa desse praticamente um concurso para apresentar que aquela é uma ideia válida, que aquela é uma ideia adequada, que vai trazer um retorno para a sociedade de forma geral. E as prefeituras, estados e país recebem esses projetos, avaliam esses projetos, existem critérios claros para avaliação desses projetos. Normalmente são comissões externas de avaliação. Então, se a gente vai participar na prefeitura de Balneário, né, são pessoas de Balneário, não são as pessoas da prefeitura que vão avaliar. Normalmente é contratada uma comissão avaliadora externa para dizer, ó, esse projeto aqui ele merece o apoio público, ele faz sentido, ele vai ocorrer mesmo, está aqui comprovado, tem experiência, essa galera tem capacidade e vai conseguir implementar esse projeto cultural até o final. A gente sempre escuta, fala, mas esse dinheiro liberado para a cultura, não sei o quê, tem sempre a turma do contra, né? Professor, explica pra gente por que é tão importante ter esse tipo de ajuda, de subsídio, né, do governo, seja ele municipal, estadual, federal, para que essas produções regionais aconteçam. Olha, nós podemos dizer que teríamos aí dois grandes aspectos envolvidos e o primeiro é claramente econômico, né? É, infelizmente, um argumento que se usa bastante e especialmente hoje em dia, nesses tempos complicados que vivemos, ainda mais na arte e na cultura, né? Porque, a princípio, os artistas estariam enriquecendo a custa do dinheiro público, o que, na grandessíssima maioria das vezes, não é a realidade. E, claro, quando a gente fala de produção de baixo orçamento, isso decididamente não é a realidade, né? Mas a gente deve lembrar que a produção de arte e de cultura, ela é extremamente alinhada com o que está sendo chamado aqui no Brasil e mundo afora, já há alguns anos e décadas, como indústria criativa. Então existe um conceito chamado economia criativa que vai englobar as mais diversas áreas, as mais diversas atividades da arte e da cultura. Por quê? Porque isso movimenta muita receita. Esses valores que são investidos nesse tipo de projeto, normalmente eles são retribuídos em serviços, né? Não se compram materiais, não é esse o foco, né? É realmente fazer acontecer a arte e a cultura. Ou seja, são receitas que elas movimentam, sim, a cultura, né, que movimentam as pessoas da cultura, mas elas também geram outros rendimentos, né, ou seja, existe uma movimentação econômica bem importante e não só aqui no Brasil, né. Então, muitas vezes, essas críticas que a gente escuta, elas, muitas das vezes, são infundadas e totalmente desalinhadas com o que está acontecendo no resto do mundo e aqui no Brasil também, porque existe essa preocupação. Então, de um lado,
essas questões financeiras, né, porque é uma forma, sim, de movimentar a economia, de gerar renda para as pessoas, né, e por outro lado, também é super importante, talvez até maior nessas questões de baixo orçamento, que é a questão da valorização da arte e da cultura locais. Por quê? Porque isso tem a ver com a própria identidade das pessoas, tem a ver com amor próprio, com a valorização. Isso pode até parecer um discurso um pouco utópico, mas é isso que acontece, né? Quando a gente começa a perceber que o que é feito aqui também tem valor, né? Que a gente não precisa só aplaudir o que vem de fora, a gente se sente, sim, mais participante de toda a nossa identidade, de toda a nossa comunidade, né? Então esse aspecto de fortalecer a própria identidade é super importante também. Então, falando aí de produção cultural de baixo custo, o BC em Traços se encaixa onde nessa história toda que a gente introduziu aqui para os nossos telespectadores e ouvintes? Pois então, o BC em Traços... O BC em Traços é um concurso cultural livre, aberto a artistas amadores e profissionais, que também já é um ponto importante, né? A gente quer valorizar o pessoal que está iniciando, o pessoal que leva a arte como um certo hobby, então está convidado a participar desse concurso, que é um concurso aberto a todos os artistas amadores e profissionais, para fazer homenagens para Balneário Camboriú. Homenagens em quaisquer aspectos. Ia perguntar. Pintura, qualquer coisa? Teatro? Sim. Não. Peraí. Em aspectos eu quero dizer, nós queremos homenagear a cidade de Balneário Camboriú, seja na sua natureza, na sua arquitetura e urbanismo, nas suas pessoas, nos seus sujeitos, né? Mas através de expressões gráficas. Ou seja, ilustração, quadrinhos, grafite, caricaturas. Este é o tipo de arte visual que a gente vai aceitar no BC em Traços. É uma maneira de valorizar os artistas locais, mas também convidar pessoas de fora, porque não é restrito apenas ao pessoal de Balneário, é aberto a todos artistas profissionais e amadores de todos os lugares, mas os moradores de Balneário, eles terão um acréscimo na sua pontuação, porque enquanto concurso, ele vai durar 2 meses. Ele foi lançado agora no dia 20 de julho, aniversário da cidade de Balneário, e ele vai até o dia 20 de setembro para as nossas inscrições para os artistas. E num primeiro momento é a própria população que vai escolher os 10 finalistas. Então a gente também quer, o que eu falava antes, de valorizar as pessoas, né, a nossa própria identidade. A gente quer que os moradores e também os turistas e visitantes e pessoas de fora de Balneário deem a sua opinião, dizer, eu gostei disso aqui, eu gostei essa pintura aqui me impressionou, essa aquarela está muito bonita, essa caricatura está linda e por aí vai. Então, numa primeira fase, é a população que vai, através de uma votação no Instagram, no @BC em Traços. Bacana. Vai lá e pelos números de likes a gente vai fazer uma seleção das 10 obras finalistas. E essas 10 obras, elas serão avaliadas por uma comissão externa também, formada por especialistas. Ou seja, os participantes, eles serão não só avaliados pelo gosto popular, mas também por artistas e por pessoas da área das artes visuais. E quem está nos vendo, nos ouvindo e tem todas essas habilidades para fazer esses traços, sejam eles, né, de quadrinhos, de pintura, que querem retratar aí Balneário Camboriú e participar do BC em Traços, como é que faz para participar, professor Marcelo? Pois então, nós temos o nosso perfil lá no Instagram, o @BC em Traços, e lá nós temos um regulamento que vai explicar detalhadamente todas as instruções, mas de forma geral nós temos um formulário online, o nosso concurso é todo online, e basta o artista se cadastrar lá, fazer as suas informações básicas e nos mandar a sua obra fotografada. Nós vamos receber essas obras, ver se elas estão dentro dos parâmetros técnicos que a gente precisa e nós vamos postar no nosso perfil BC em Traços para que a população conheça e faça as suas escolhas. Os 10 finalistas, é importante a gente ressaltar também que os 10 finalistas, eles já serão premiados, inclusive com prêmios em dinheiro. Opa! E os primeiros, segundo e terceiro lugares receberão outro prêmio extra e também prêmios e presentes dos nossos apoiadores. Que bacana, professor. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, faz o convite aí para o pessoal participar do BC em Traços, que foi lançado aí neste mês
aqui de 20 de julho em Balneário Camboriú. Beleza, eu convido especialmente os artistas, mas toda a população de Balneário, da região, nós aqui que estamos envolvidos em todo o litoral norte de Santa Catarina e até as pessoas de fora, para conhecer um pouco mais da nossa arte e cultura produzida aqui na região, valorizar os artistas, fortalecer essa nossa rede de contatos e também a gente vai ter oficinas de criatividade aí no meio do caminho. Então, se a pessoa está iniciando, leva como hobby, não é profissional ainda, vem nos acompanhar lá no @bcemtraços, a gente está fazendo toda a nossa divulgação por lá e tá sujeito aí o cara ser premiado, ser selecionado, enriquecer o seu currículo e também levar um prêmio legal aí para casa. Beleza, professor Marcelo Jurren, professor doutor dos cursos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Fotografia aqui da Univale. Obrigada pela participação no Escolas do Conhecimento. Muitíssimo obrigado também. Um beijo para todos e nos acompanhe lá no @bcemtraços. Até a próxima. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. A gente se vê no próximo programa.